Oi, oi pessoal, tô de volta. Então, a gente vai falar sobre a transpiração. Nós tínhamos falado sobre a cutícula, epiderme superior e inferior, parênquima lacunoso, parênquima palissático, aqui as células guarda, que vão compor os estômatos, o poro é chamado de estíolo, e aqui é onde se faz as trocas gasosas, porém perde vapor de água. E ali entre o mesófilo, né, que é essa parte do meio, temos o xilema e o floema também. Então, ali nos estômatos, onde e quando ele se encontra aberto, ele vai fazer a transpiração, né, vai perder o vapor de água. Então, a cutícula que reveste a superfície vai proteger, né, essa planta. Essa planta não vai ficar exposta. Então, ela é uma excelente barreira para evitar a perda de água. Mas a gente tem em contrapartida os estômatos, que fica na maioria das vezes a quantidade, né, maior na epiderme inferior, porque assim não fica tendo contato direto com o sol e assim perdendo menos água do que seria lá em cima. Então, nessa imagenzinha aqui você consegue ver no microscópio eletrônico como é que são, né, caracterizados aí os estômatos, como é a cara deles na verdade. Então, o meio ambiente que eles estão, que a planta está, vai influenciar o grau de abertura dos estômatos, tá? Mas todos vão se encontrar nessa dependência aí de presença ou ausência de água. Então, todos eles vão depender disso. Se a água estiver com deficiência naquele local, as células guarda, né, elas vão se tornar mais flácidas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, elas estão mais flácidas, por quê? Porque os íons saíram, né? Então, não tornaram mais essas células hipertônicas, então a água consequentemente sai também, né? Então, elas ficam flácidas. E as células guardas fecham os estômatos. Já aqui, os estômatos estão abertos, porque há uma quantidade de sais muito grande dentro dessas células guarda. Então, ela se torna hipertônica em relação ao meio que ela está, e aí a água entra nessas células e ela fica inchada e se abre. Elas se abrem, né? Então, são quando as células guardas ficam túrgidas, é assim que a gente chama. Então, a abertura e fechamento dos estômatos vão depender de algumas condições, né? Intensidade luminosa, concentração de gás carbônico, suprimento de água. Por que gás carbônico? Pela folha, né, pelos estômatos que a planta vai capturar o gás carbônico necessário para fazer a fotossíntese. Então, ela pega água pela raiz e gás carbônico pelas folhas, ok, mas é pelos estômatos especificamente. E aí, a partir desses dois, e também graças à luz, que é essencial, ela vai conseguir fazer a fotossíntese, que é o quê? Produzir glicose, produzir açúcar, para depois fazer a respiração celular e dar a energia que ela precisa. Então, quando a intensidade luminosa é alta, nós temos aí o comportamento dos estômatos, eles se abrem, mas por um curto período de tempo, senão eles vão perder muito vapor de água, né? A concentração de gás carbônico, por exemplo, se ela está baixa dentro delas, né, elas vão se abrir para capturar mais. E o suprimento de água, se ele está alto, por exemplo, ele vai se abrir porque ele não tem esse risco de desidratar todo esse vegetal por inteiro, né? Então, ele se abre para capturar gás carbônico e perder um pouquinho de vapor de água, porque ele não corre o risco de ficar seco. E também aqui, ó, pode abrir à noite, porque a temperatura vai diminuir um pouco, então ele pode abrir à noite para capturar gás carbônico. Então, a quantidade dele também é relacionada com o ambiente. Se for um ambiente em que ele possa perder muito vapor de água, então ele não terá muitos estômatos. Então, ligando esses estômatos com a teoria de Dickson, que é a teoria da transpiração, coesão, tensão, quanto mais tempo de abertura dos estômatos, mais eles vão perdendo água, certo? Então, mais água automaticamente vai entrando pela raiz, mais absorção vai ter. Então, esse gráfico mostra uma análise de massa de uma folha
destacada da planta, né, ao longo do tempo, então demonstrando a perda de água pelos minutos. Quando você vê ali no minuto 6 que os estômatos estão totalmente fechados, ela se mantém com a mesma massa, ou seja, ela não perdeu mais água. Então vamos falar um pouco sobre o floema, né, que é o principal tecido de distribuição de substâncias orgânicas, né, o que foi produzido na fotossíntese para todos os tecidos vegetais, e fazendo a ligação dos órgãos produtores dessa glicose e os órgãos que vão consumir essa glicose. As moléculas de glicose, as moléculas orgânicas produzidas, vão ser lançadas nos vasos do floema com auxílio das células companheiras, formando a seiva elaborada. Importante dizer sobre essa figura aí é que o fluxo da seiva bruta e o de seiva elaborada enquanto que o xilema, a seiva, é principalmente ascendente, ou seja, da raiz até as folhas, depende da transpiração foliar, né? O floema pode carrear os açúcares tanto para cima quanto para baixo do ponto que ele foi produzido. A gente diz então que o fluxo de seiva no floema é bidirecional, diferentemente do xilema. Exatamente porque algumas plantas, né, bianuais, como a gente chama, beterraba, cenoura, entre outras, essas plantas investem nas suas reservas. Então, mantém as reservas, por exemplo, dentro de um tubérculo, né? E aí ela vai utilizar novamente depois. Isso se a gente mesmo não consumir o tubérculo dela. Então, no caso, o floema faria o sentido contrário, né? De baixo para cima. Então, vamos lá. A glicose produzida na fotossíntese é armazenada temporariamente como amido e depois ela é revertida como sacarose, né? Sacarose que está ali nas célulazinhas verdes, devido à presença de clorofilas. Então, é o principal soluto que vai ser diluído, né? O principal soluto transportado através do floema. E para alcançar o floema, a sacarose vai ter que passar pelo transporte ativo das células companheiras para chegar no floema em si. Então, as células companheiras são essas daqui, vai fazer o transporte ativo para chegar nele. Esse soluto lá no floema, ele vai aumentar a pressão osmótica, né, levando a absorção de água do xilema ao redor né, do floema e aumentando a sua pressão hidrostática. E aqui tem, né, mostrando que a água passou do xilema para o floema exatamente porque é o que aumentou a concentração. Enquanto isso, essa sacarose vai sendo passada, as células do tecido vão consumindo esse açúcar para a respiração celular, né, para fazer energia. É onde mostra aqui embaixo algumas células, o órgão consumidor, raiz, fruto, semente, flores, etc., estão consumindo o que foi produzido aqui na folha. E aí, consequentemente, a água em excesso, que agora está em excesso, volta para o xilema. E aí vai restabelecer um tipo de sistema circulatório, né, dessa planta. Então, a pressão osmótica, a osmose é sempre o fator que vai direcionar o sentido do fluxo dos órgãos produtores de sacarose para os consumidores deste. Se fizermos esse tipo de corte, né, que a gente chama de cintamento ou anelamento, ou até o anel de Malpighi, você vai tirar, aí você vai ter interrupção do fluxo de seiva elaborada, tá? Para as raízes, né? Porque a seiva elaborada é produzida lá em cima e vai até as raízes. Por que vai tirar? Porque é essa área justamente que estavam localizados os canais de floema. Então, o açúcar vai se acumular logo acima da região do corte, né? Com o tempo, as raízes vão morrer, vão deixar de absorver água e a planta toda morre. Por que se faz isso, né? Para deixar o açúcar acumulado lá em cima e provavelmente os frutos ficarem mais doces, mais açucarados.
Falando sobre algumas adaptações, né, condições hídricas no meio, a água certamente é um dos principais fatores, um dos fatores limitantes, né, das plantas terrestres. Essa também foi um motivo para a seleção natural. E as plantas possuem características que vão lhe permitir a sobrevivência em muitos meios secos, são classificadas como xerófitas. É o exemplo dos cactos e das suculentas. As outras plantas, que na maioria das hortaliças, por exemplo, o pé de morango, depende de uma boa oferta de água, né, para se desenvolver, para se sustentar. Então essas são as higrófilas. Então a superfície foliar de uma xerófita pode ser pequena ou forma de espinho. Porque sendo pequena ela tem poucos estômatos, então não perde tanta água, então ela fica até mais resistente, né? E em forma de espinho é um modo dessa folha ficar fechada e perder pouca água. As higrófilas são plantas que não vão conseguir ficar em um local sem água, porque geralmente as plantas são grandes e perdem muita água. Número e posição de estômatos, né? Nas xerófitas que são adaptadas a um lugar com pouca água, elas vão ter poucos estômatos e na parte inferior da folha, para não ter esse contato direto com o sol. Nas higrófitas, são muitos e pode ter tanto na parte superior quanto na inferior. A cutícula é grossa de uma e fina de outra, o que mantém uma menos protegida, né, da dessecação, da impermeabilidade. Fibras de sustentação, grande quantidade, pequena quantidade, ok. Parênquima aquífero, ou seja, ela armazena água. E as higrófitas, elas armazenam ar. Parênquima aerífero. Pressão osmótica da raiz é alta e a pressão da raiz na outra lá é baixa. Faz com que ela não absorva tão rápido a água assim. Então é isso, pessoal. Nós vimos fisiologia vegetal na parte de relações hídricas. Bons estudos!